Olá, queridos alunos de ciências do nono ano. Hoje falaremos sobre poluição sonora. Os temas serão o som e sua natureza, o ouvido humano, quais são os limites do ouvido humano, intensidade do som, até que ponto o som pode ser perigoso, poluição sonora, como os ruídos podem ser considerados poluentes, e por último, fones de ouvido e perda de audição. É um assunto muito importante para a gente discutir na aula de hoje. Então, vamos lá. Meu nome é João Ricardo Assis e vamos a mais essa videoaula. Bom, gente, vamos começar pelas definições, ok? Bom, o som é uma onda do tipo mecânica, pois precisa de um meio para se propagar. Tá? Um meio sólido, líquido ou gasoso. Quanto mais denso o meio, mais rápido é a propagação do som. Tá? E é tridimensional, ou seja, ele pode ser percebido em várias direções. No ar, ele gera ondas de compressão e rarefação, ou seja, ondas, né, que vão como se fosse criar pequenas zonas de pressão no ar, chamadas ondas sonoras. Tá? Essas ondas terão uma direção e propagação paralela à vibração que a gerou. Ou seja, você de frente para uma caixa de som, você vai estar recebendo, né, frontalmente essas ondas de compressão, partindo exatamente do ponto de vibração que gerou o som. Ou seja, temos aqui uma fonte sonora, né, ela vai gerar batidas, né, tum, 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 gerando então essas ondas de compressão. E nossos ouvidos, né, nosso sistema auditivo, ele está adaptado a captar esse tipo de onda e transformar essas ondas em impulsos nervosos, ok? Aqui nós temos aqui uma representação de uma onda sonora, onde você tem a amplitude da onda. Quanto mais ampla a onda, quanto mais longa essas curvas aqui, mais compridas essas curvas, mais grave é o som. Tá? Então, a definição de grave e agudo está aqui. Por isso que alto-falantes para subwoofer, né? Você tem que ter um alto-falantes com maior diâmetro, ok? Então, você tem o que? Para gerar essas ondas de maior amplitude. E os sons mais agudos podem ser reproduzidos, né, em ondas com menos amplitude. Tá? Então, isso aqui é uma representação de uma onda. Bom, a temperatura influencia na propagação do som. Qual é a velocidade do som do ar? Quanto mais quente o ambiente, maior são as vibrações das moléculas do ar, né? Que vão se agitar bem mais rapidamente, bem mais facilmente, e com isso o som se espalha com maior facilidade, ou seja, com mais velocidade. Então, a temperatura do ar a 0 grau, o som se propaga a 326 metros por segundo. Já a 20 graus, já aumenta para 340 metros por segundo. A 100 graus, a 379 metros por segundo, ok? Então, a gente está convencionando aqui a 20 graus, 340 metros por segundo seria a velocidade do som, ok? Vamos falar um pouquinho agora do nosso equipamento para perceber essas vibrações de compressão do ar, que são chamadas de som. Tá? Nós temos o que então? O nosso ouvido. Nosso ouvido, no geral, né, ele é formado por três partes. Né? O ouvido externo, que é formado pelo pavilhão auditivo, que é a orelha. O conduto auditivo, tá? que possui esse meato, esse espaço, que deve estar sempre limpinho, né, gente? É o meato auditivo externo. Que no final temos uma membrana muito sensível chamada tímpano. Tá? Esse conjunto aqui é o ouvido externo. Então, através dele, as ondas sonoras que vêm
né, geradas paralelamente à fonte sonora, vai estimular lá dentro o tímpano. Aí, a partir daí, você vai ter o quê? Um ouvido médio. Um ouvido médio, né? O tímpano vibrando devido às ondas de compressão, vai fazer movimentar os três menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Vim aqui, ok? Esse movimento desses três ossinhos transforma a vibração do tímpano em uma vibração para o ouvido interno, tá? Principalmente aqui a cóclea, que possui no seu interior um líquido que vai ser movimentado graças à transferência de vibração desses três ossinhos aqui. Ou seja, esse líquido que está dentro da cóclea vai se movimentar e vai transformar, né, graças às células ciliadas, o movimento desse fluido em impulso nervoso, que vai ser transmitido para o cérebro, aqui para o lado temporal, lado lateral da cabeça, através do nervo acústico. Aí o seu cérebro interpreta o som, tá? Reconhece as vozes, reconhece a música, reconhece tudo, porque você já possui, né, algumas memórias acerca disso em seu cérebro. Okay? O ouvido interno também é muito importante, esses canais semicirculares, para ajudar a visão, gente. Quando você gira a cabeça de um lado para o outro muito rápido, o ouvido ajuda a equilibrar o seu corpo. Tá? Os canais semicirculares permitem, né, uma estabilização da visão, evitando que você fique tonto, que você tenha vertigem. Então, esse sistema de equilíbrio, graças ao ouvido interno, também tem seu nervo específico, que é o nervo vestibular. Então, que esse nervo vestibular vai dar condição para a visão e para o seu centro de equilíbrio corporal, para evitar, né, vertigens e problemas de tontura e tudo mais. Quem tem problema nessa área aqui tem a chamada labirintite. Tá bom? Bom, como que podemos dizer que uma pessoa está exposta a um ruído que pode danificar esse sistema aqui? Okay? Principalmente aqui no ouvido médio. Tá? O excesso de ondas no tímpano pode prejudicar a ação do martelo, da bigorna e do estribo. Tá? Isso pode gerar o quê? Insônia, depressão, perda de memória, gastrite, doenças cardíacas, surdez. Então, às vezes, o som de baixa frequência ou o som de alta frequência pode estar um transformador, uma fábrica, né, um ruído contínuo pode estar prejudicando e fazendo você ter um desgaste muito grande nos seus ouvidos médios, né, e gerando um estresse nervoso. Entre os especialistas, o consenso é que o limite do seguro é de 80 decibéis. O que é decibel? Decibel é uma unidade de medida da intensidade do som. A intensidade, ou seja, a intensidade dessa onda de compressão que está entrando no seu ouvido. A intensidade do som depende da amplitude da onda. Sons mais intensos são classificados como fortes. Instrumento de percussão, né? Caixa de som muito grandes, né? Baterias. Já outros sons menos intensos são sons acústicos, né? Cavaquinho, violão, né? Um pandeirinho, tal, tudo mais, né? Uma coisa mais branda, ok? Então, mas se você tiver uma quantidade muito grande desses instrumentos, aí você vai ter que somar essa quantidade, ok? Então, 80 decibéis seria o limite recomendado, ok? Bom, gente, vamos falar agora sobre poluição sonora. A gente sabe que nós vivemos na cidade de Niterói e
A gente chegando na escola, na própria escola mesmo, final de semana, às vezes você está querendo dormir e tudo mais, você tem uma série de fontes sonoras, tá? Dentro de casa, fora de casa, no caminho para a escola, ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande, inevitavelmente, de ruídos na cidade, né, que a gente vive, ok? Então a gente precisa entender que o excesso disso, a soma de pequenos, né, ou grandes sons, podem gerar um fundo poluidor, um fundo que ultrapasse esse limite de som saudável. Isso é perigoso. Na nossa apostila, o nosso caderno pedagógico, mostra o limite da intensidade sonora média de algumas situações. Fogo de artifício, tocador de música, avião colando, liquidificador, banda de rock, secador de cabelos, obras na avenida. Ó, ultrapassou 80 decibéis, já é um problema. Ultrapassou 110 decibéis, durante 15 minutos ouvindo isso, já pode dizer que está causando dano às células do ouvido. Ok? O dano na célula do ouvido não é um dano reversível, é um dano permanente. Ok? Então, gente, a pessoa pode sim perder capacidade auditiva por causa disso. Ok? Então, é uma situação, gente, que é muito preocupante, que a gente se depara com alunos, com jovens, que já têm dano auditivo nas suas células do ouvido e elas não se regeneram, tá, gente? Então, tipo assim, vai ser um adulto com limitações auditivas. E a gente sabe que as limitações auditivas das pessoas é um grande empecilho, né, gente? Nós temos a inclusão de coleguinhas com limitações auditivas, né, nas nossas escolas. A gente sabe que a gente pode evitar esse problema. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre os famosos fones de ouvido, tá? Aqui temos uma foto de uma criança com um fone, né, headset, né, maior. Ela está fazendo aqui um teste de acuidade auditiva, tá? Ele já está sendo acompanhado desde o nascimento. Por quê? As crianças hoje podem fazer testes assim que elas nascem, até 48 horas depois do nascimento, que é chamado de teste da orelhinha, né? Que é o TAN, tá? Que é a triagem auditiva neonatal. É só para saber se a criança vai ter algum problema auditivo, tá? A maioria nasce normal, tal, a não ser que tenha algum tipo de problema congênito ou genético. Aí o diagnóstico precoce ajuda no tratamento da criança. A criança precisa ouvir para poder falar, né? Então, a audição é fundamental para a fala da criança, né? Para aprender a reconhecer os sons. Ok? Bom, mas voltando para o assunto dos fones, a poluição sonora é todo ruído que pode causar dano à saúde humana ou animal. Existem diversas situações que causam desconforto acústico, como a pessoa falando alto ao celular, um indivíduo ouvindo música sem fone muito alta, né? Mas se não tiver potencial de causar, né, romper esse limite, pode ser até chata. Não é considerado poluição sonora, certo, gente? É que a pessoa está ouvindo sua música lá e você não gosta da música, vai dizer que é poluição sonora. Não é. Tem um limite de intensidade do som, ok? Nas aulas, você sabe, o professor sabe muito bem disso.
e vocês alunos sabem muito bem disso, que muitos usam na hora do recreio fone de ouvido. E às vezes você consegue ouvir lá da frente, dando aula lá da frente, o aluno ouvindo o fone de ouvido. Tá? Até a música você reconhece que música que ele está ouvindo. Isso pode parecer muito legal, mas não é. Mas não é muito legal. Tá? A regra é a seguinte: se você estiver a 1 metro da pessoa com fone de ouvido e ouvir o que ela está escutando, está ouvindo bem o papai e mamãe? Provavelmente esse som que ela está ouvindo está acima do limite recomendado e poderá estar proporcionando, dependendo do tempo de exposição, tá? Lesões permanentes no sistema do ouvido interno e do ouvido médio. Ok, gente? Então, vamos regular direitinho a altura do som do celular, do fone de ouvido, porque a tecnologia avançou muito, a qualidade do som está muito melhor. Tá? Você pode colocar um som de muita altura e ter toda a frequência ali, a divisão do som toda perfeita. E o limite, né, e o ouvido humano ele vai se adaptando, mas ele está sofrendo lesão. Ele está sofrendo lesão e você está pensando que está tirando onda com som alto. Não é bem assim, tá? Então a gente precisa entender a ciência para poder regular as nossas ações, entender o que é correto para a nossa saúde. Ok, gente? Então, fone de ouvido é muito legal, mas tem que saber usar. Muito bem, gente. Estamos aqui terminando nossa atividade, certo? E estamos aqui para oferecer a vocês um teste de acuidade auditiva. Ok? Aqui tem um teste aqui, não é profissional, mas ele vai indicar mais ou menos o seu grau. Tá? O grau normal aqui está em torno de 1.300 Hz. Tá? E aqui são graus muito sensíveis, muito baixos. Tá? Desculpa, mas esse teste é para humanos, né? Não para cães e gatos e morcegos. Tá? Aqui você não vai conseguir ouvir nada nesse nível aqui. Tá? Meu filho começou a ouvir aqui mais ou menos 1.700. Tá? Você está de brincadeira, foi isso que eu falei para ele. Mas realmente ele começou a detectar aqui nessa frequência aqui. Eu, pô, né, 40 anos mais velho que ele, né, à toa, comecei a ouvir aqui no UAU aqui, tá? A frequência de 1.700. O normal está aqui, 1.300, tá? Então, quando chegar aqui, você vai ter que ouvir alguma coisa, meu irmão. Ok? Vamos ao teste? Muito bem. Muito bem, gente. A gente está aqui já terminando o teste. Obviamente que o som vai aumentando a intensidade e você vai percebendo esse ruído, né? Então a gente vai testando de forma não profissional qualquer problema que possa existir na acuidade auditiva, ok? Caso você tenha algum problema, né, esteja percebendo que tem algum problema, procure, né, o atendimento do posto de saúde para os devidos encaminhamentos.
ok? Porque é possível, né? Tem tratamento, tem equipamentos que possam reverter e tem, principalmente, tratamento que possa, né, interromper o processo de gradativo que possa estar acontecendo na sua audição, ok? No mais, a aula de hoje está terminando. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.